Amém e amém. Amados irmãos, abra sua Bíblia comigo no texto da Epístola de Hebreus, capítulo de número 12. Graças a Deus. Uma glória a Jesus. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler dois versículos aqui, 16 e o 17. Essa Bíblia aqui tem a capa dura, fica voltando. Graças a Deus. Glória a Jesus. Assim nos diz a palavra do Senhor em Hebreus 12, 16. E não haja algum fornicário ou pessoa profana. Algumas versões vai dizer que não haja algum imoral ou alguma pessoa profana, como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu o seu direito de primogenitura. Você pode repetir isso comigo, irmão? Diga: vendeu o seu direito de primogenitura. Porque vocês sabem que posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente com lágrimas. Só até aqui. Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos mais uma vez suplicar ao Senhor, rogar ao Senhor, meu Deus, debaixo da sua misericórdia, para que o Senhor fale conosco. Não deixe que em nenhum momento, ó Deus, seja a minha vida aqui, as minhas palavras, que possam, meu Deus, persuadir ou de alguma forma convencer, mas que o Teu Espírito Santo tenha liberdade não somente em mim, mas nesse coração que está ouvindo aqui, a fim de que não somente sejamos ouvintes, mas praticantes da Sua palavra, e saiamos aqui edificados por ela. Que o Senhor, meu Deus, tenha espaço neste lugar, liberdade, para falar da maneira que o Senhor quiser, e que a Sua estrela seja a única que brilhe neste momento, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, eu queria falar com os irmãos aqui essa noite sobre uma fé inegociável. Você pode dizer isso? Uma fé inegociável. Amados, tem momentos de tensão ou de momentos de tensões que passamos na nossa vida em que nossa fé é colocada em xeque. Existe logo no início da palavra de Deus, no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, livro que foi escrito por Moisés, aonde esse mesmo homem, Moisés, estava pronto para começar a viver ainda mais milagres da parte de Deus, em uma situação de extrema escassez no deserto. Eles viveriam, não somente Moisés, mas eles viveriam de uma provisão abundante da parte de Deus, todos os dias, em todos os momentos, mesmo não merecendo. Mas quando eles estavam próximos a realmente sair da escravidão diante do Mar Vermelho, o povo de Israel duvidou. E perceba, irmãos, eles já haviam visto milagres, eles já haviam visto as 10 pragas, eles já haviam visto a mão de Deus tirando eles propriamente ali do Egito, das mãos de Faraó. Não seria ali naquele deserto de frente ao Mar Vermelho que eles morreriam. Ou seja, no momento que eles estavam lá como cativos, como escravos ali no Egito, uma fé foi gerada no coração deles. Só que essa fé se perdeu talvez na primeira situação adversa. Muitas vezes eu e você perdemos a nossa fé, que diz sobre confiança, que diz sobre acreditar no poder de Deus, na primeira situação em que nós somos encurralados. Interessante, Paulo Henrique, que ali naquele momento em que o povo de Israel estava próximo a atravessar o Mar Vermelho, eles foram encurralados, porque Moisés estava cercado do lado direito montanha, do lado esquerdo montanha, atrás vinha um exército do Egito, e na frente estava o mar. E sabe o que é mais interessante sobre isso, pastor Luiz? É que Moisés, irmãos, ele havia passado, olha aqui, 40 anos morando naquela região. Irmão, se você mora 40 anos no lugar, você conhece cada buraco daquele lugar, sim ou não, irmãos? 40 anos, eu não tenho isso de idade, e conheço Goiânia razoavelmente bem, uma cidade grande, né? Agora imagine, Moisés, ele havia pastoreado ovelhas inclusive, e como pastor, os irmãos se lembram, aqueles que participaram do estudo que eu dei em junho, que o pastor tinha que ficar buscando pastagem para as ovelhas, então ele tinha andado aquilo tudo, mas mesmo assim,
ele foi para aquele lugar encurralado. O que significa, pastor? Significa, irmãos, que até quando nós somos colocados em momentos de tensões, de adversidade, o nosso Deus é quem está nos colocando para fortalecer a nossa fé e fazer dela uma fé inegociável, uma fé inabalável, uma fé que não se vende, uma fé que não se abala por causa do momento de encurralado que nós estamos vivendo. Sabe, irmão, talvez a gente passa por dias de tanta tensão, de tanta pressão, que a gente até ora, a gente até lê a Bíblia, mas lá no fundinho, lá no fundo, Amanda, lá no fundinho, até nós estamos desacreditando daquilo que a gente está orando. Quantas vezes nós oramos ao Senhor, lemos a palavra de Deus que diz: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Mas no primeiro momento em que nós nos colocamos em uma situação, ou que Deus permite que nós nos coloquemos em uma situação, como Moisés levou o povo para aquela situação, a gente pensa que a gente está desamparado e só. O que vai ser? Deus me tirou daquele lugar, me trouxe para cá para mim morrer aqui. Deus permitiu passar tudo isso para eu morrer aqui. Aí é nesse momento que nós precisamos lembrar: eu preciso ter uma fé madura. E, irmãos, maturidade fala sobre tempo. Você não vai ver uma criança sendo madura. Criança faz coisas de criança. Inclusive, um dos apóstolos, o apóstolo Paulo, vai dizer o seguinte: quando vocês eram criança, vocês faziam coisas de criança. Agora vocês já são bem crescidinhos, já passou da hora de amadurecer. Então, uma fé madura diz sobre tempo. E tempo, irmãos, traz muitas vivências para nós, mas cada vivência adversa que nós vivemos tem um propósito da parte de Deus para que nós possamos ter uma fé inegociável. Talvez você já tenha ouvido dizer uma expressão que diz assim: a fulano se vendeu, a Beltrano se vendeu. Você já ouviu essa expressão? Inclusive eu já vi aí, por parte de muitas pessoas que votou, né, no presidente Bolsonaro, dizendo: o Bolsonaro já se vendeu, né? E é normal essa expressão na boca de muitas pessoas, que dá ênfase a alguém que abriu mão dos seus valores, alguém que abriu mão da sua integridade, alguém que abriu mão do seu caráter e negociou alguma coisa que não deveria ser negociada. Escute isso que eu vou te dizer e eu quero que você repita para você sair com isso gravado no seu coração. Diga assim: existem princípios que são inegociáveis. Irmãos, isso diz respeito sobre entendermos aquilo que Deus depositou em nós. O apóstolo Paulo vai nos dizer na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8: vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E essa fé que vocês têm, ela é dom de Deus. Então escute, irmãos, isso que eu vou te falar. Talvez agora na sua vida, você está com uma fé tão pequena, por tanta dificuldade que você viveu, por abandonos que você sofreu, por rejeições, por frustrações que você passou, um momento encurralado que você está vivendo, que você nem consegue visualizar a fé dentro de você. Mas existe uma fé que é dom de Deus, plantada dentro de você. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. E eu vou dizer isso no sentido que está escondido dentro de você. A fé que o Senhor Deus depositou está dentro do seu coração. Ninguém pode tirar, irmãos. Aleluia, isso merecia um aleluias melhor. Ninguém pode tirar a fé que está dentro de você. Ela está depositada dentro de você. Nenhum inimigo tem o poder. Aliás, ele jamais vai ter o poder. Você é uma pessoa guardada pelo sangue de Jesus. Ou seja, se nem Satanás, que tem um falso poder aos olhos de muitos, consegue tirar, que dirá essas situações abstratas que nós passamos? Nós precisamos entender e ter, a partir de hoje, se for preciso, uma fé que seja inegociável, que não se vende, que não se abala, que a gente não abre mão em nenhum momento. A Bíblia nos fala em toda a extensão dela de pessoas que venderam a sua fé por alguma coisa que não deveria. E ela vai nos instruir a não fazer o mesmo que essas pessoas. Nós lemos o texto aqui da palavra de Deus em Hebreus, que nos fala sobre Jacó. E a Bíblia vai nos exortar a ter um cuidado especial. Para quê? Para que a gente não seja como, desculpe, eu falei Jacó, para que a gente não seja como Esaú, um dos filhos de Isaac. Isaac tinha 2 filhos, você se lembra disso? Jacó e Esaú. Esaú era gêmeo de Jacó, mas Esaú havia saído primeiro do ventre da sua mãe. Havia ali naquele momento
uma tradição até espiritual da parte de Deus, que sobre o primogênito havia uma bênção especial. Havia uma bênção especial. Então, Esaú tinha a bênção da parte de Deus que haveria e que seria ministrada sobre o seu pai na vida de Esaú. Mas ele errou. E existem, talvez, muitas lições, mas eu quero me ater a poucas aqui essa noite, sobre o comportamento de Esaú que a gente precisa aprender para que a nossa fé seja uma fé inegociável. A expressão que a gente leu aqui no versículo 16, ela diz assim: vendeu o seu direito de primogenitura, logo ali no final do versículo 16. Eu fui buscar essa palavra e na verdade é interessante isso. Essa expressão todinha no grego, ela é só uma palavra, né? Apodidome. Na verdade a expressão é apodidome, né? Apodidome, que é entregar, abrir mão de alguma coisa por algum negócio ou em benefício próprio, é vender. Ou seja, Esaú, ele entrou ou fez da sua fé uma transação comercial. Ele vendeu a sua fé como uma moeda. Isso significa, irmãos, que não é que a fé literalmente seja vendida, porque na verdade a fé não tem como ser vendida, mas que Esaú agiu de uma forma que ela fosse negociável. Ele não teve ela como algo que vinha da parte de Deus. Ele não teve a bênção que estaria sido reservada para ele como algo da parte de Deus, e não fez caso daquilo. E algo, irmãos, que nos chama a atenção isso aqui, é que Jacó aproveitou dessa oportunidade e ele comprou, não a fé, mas ele comprou a bênção que estaria sobre Esaú. Quando a Bíblia diz que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, normalmente, irmãos, nenhum lugar que a Bíblia vai nos citar isso, em especial nesse trecho que nós lemos, que Jacó comprou a bênção, né? Jacó comprou a bênção, Jacó comprou a fé de Esaú. Até porque quando a Bíblia fala sobre direito de primogenitura, era a bênção que era reservada, como eu disse, aos primogênitos, que começou lá em Abraão. Aí Abraão passa para Isaac, Isaac passa para os seus filhos, e depois Jacó, que recebeu a bênção da primogenitura, passaria aos seus filhos. Então não era somente uma bênção financeira, escute isso que eu vou te falar. Não era somente uma bênção material. A bênção da primogenitura dizia muito mais a respeito de uma questão espiritual, de uma questão que vinha da parte de Deus, ou seja, envolvia um propósito divino, que, como eu disse, começou ali através da vida de Abraão. Então, qual que era o propósito divino da bênção da primogenitura? Quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão, a partir de você, todas as nações da terra serão benditas, serão abençoadas. Então, o direito da primogenitura era muito mais do que uma posse, ou uma propriedade, ou uma herança física, ou simplesmente uma bênção que o pai proferia para o seu filho: olha, a partir do momento que você tocar a mão em algum lugar, você vai ser abençoado. Não, era muito mais sobre carregar a bênção de Deus, assim como Abraão carregou. Eu acho interessante, eu gosto sempre de falar sobre isso, porque quando Abraão chega em Canaã, na terra que seria a terra prometida depois para os filhos de Abraão, aquele lugar, irmão, era só deserto, não era a terra prometida ainda. Aquele lugar passa a ser abençoado quando Abraão chega na terra prometida que viria a ser Canaã. Ou seja, a bênção de Deus não estava lá em Canaã, a bênção de Deus estava sobre Abraão. Essa mesma bênção seria comunicada geração após geração. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração no dia de hoje é uma mensagem muito oportuna, principalmente hoje que é o dia dos pais. Porque pai, olha aqui, eu sempre falo isso, você tem uma bênção espiritual especial da parte de Deus. Aquilo que você fala e profetiza sobre a vida dos seus filhos, isso não é misticismo, irmão, ou somente que tem poder na sua, de alguma forma. Não, não, não. Como você carrega a bênção de Deus, aquilo que você fala para o seu filho, para a sua filha, isso tem poder diante de Deus. Você carrega a bênção de Deus. E para que o seu filho, para que você seja próspero, não é necessário às vezes mudar de algum lugar, ir buscar algo novo, que muitas vezes eu preciso ir para um determinado local, buscar algo novo. Não, não, não. A bênção está depositada em nós. Então essa bênção da primogenitura aqui dizia sobre isso, sobre a bênção espiritual. E o que Esaú estava fazendo aqui nesse momento? Ele estava abrindo mão, irmãos, olha aqui. Esaú estava abrindo mão de tudo que Deus havia disponibilizado e que seria concretizado através da vida dele. Sabe, irmãos, Jacó então
não comprou a bênção da primogenitura, porque o que é espiritual não se compra. Mas grave isso que eu vou dizer: o que é espiritual não se compra, mas pode ser vendido. O que é espiritual não se compra, mas pode ser vendido. O que isso quer dizer? A intimidade com Deus, irmãos, vida com Deus, santidade, unção. Sabe aquela unção que Eliseu pediu para Elias? Elias fala para Eliseu: Eliseu, o que você quer? Eu quero unção. Esse mesmo Espírito que esteve sobre o seu ministério, eu quero que esteja dobrado na minha vida. Mas Eliseu não podia comprar. Então vida com Deus não se compra, unção não se compra, consagração não se compra, alegria que vem de Deus não se compra, dons espirituais não se compram. Unção que quebra o jugo, unção que despedaça as correias, as cadeias, não pode ser comprada, mas pode ser vendida. Inclusive, é interessante essa perspectiva aqui. É por isso que muitos ricos são frustrados. Você vê pessoas bilionárias, mundo afora, que são pessoas frustradas consigo mesmo, porque a alegria que eu e você temos, aleluia, essas pessoas não conseguem comprar. Porque o que é espiritual não se compra, mas o que é espiritual pode ser vendido. E existe muitas pessoas vendendo o seu direito da primogenitura, a bênção de Deus. Existem muitas pessoas negociando a sua fé. Sua fé. Não no sentido literal da palavra, eu estou vendendo minha fé para alguém, né? Os irmãos vão entender isso, já está entendendo. Estão vendendo os seus valores, estão vendendo os seus princípios, irmãos. Eu, quando estava preparando essa palavra aqui, deixa eu falar aos irmãos, eu preparando ela, e o Espírito Santo de Deus foi encaminhando para algo muito parecido que a gente falou aqui no domingo passado, de forma bem veemente. Eu falei: Deus, é de novo. Mas eu tive sensibilidade para entender que nós estamos passando por momentos tão difíceis, como Paulo já tinha falado para Timóteo, e que se não tiver alguém que se levante como profeta de Deus para nos alertar, quem fará isso? Quem fará isso? Paulo vai citar o profeta Isaías, que justamente diz sobre algo que nós precisamos ter uma compreensão certa. Como é que vão crer se não há quem pregue? E como é que vão pregar se ninguém se dispõe a ir? Como é que vão ter uma fé inegociável se ninguém se dispor a falar? Irmãos, princípios, valores. Se tivermos que guardar alguma coisa, deve ser a nossa fé. Uma fé que não é negociada por nada nesse mundo. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, que Rubens era o primogênito desse Jacó que recebeu essa bênção, irmão de Esaú. Só que ele não recebeu a bênção espiritual que consistia dentro da bênção da primogenitura. E por que ele não recebeu? Porque ele pecou, ele maculou o leito do seu pai, ele maculou o nome do seu pai e deitou-se com uma das suas concubinas, com uma das mulheres de Jacó. Por isso, porque ele negociou por um prazer sexual momentâneo, ele perdeu a bênção de Deus, ele vendeu a sua fé. Irmãos, existem momentos em que nós, por tão pouco, vendemos a nossa fé, negociamos os nossos valores. Quantas vezes nós somos colocados em uma posição como a de Pedro, em que a nossa fé é colocada em xeque. Você parece muito com ele. Não, nem conheço, nem sei quem que é crente, nem sei o que é a igreja. Não, tem vergonha desse povo. E a gente negocia o nosso valor, a gente negocia a nossa fé. Nós precisamos entender, irmãos, que coisas espirituais requer zelo. Isso que eu dizia agora há pouco, a presença de Deus, ela requer zelo. Requer zelo. E quando a Bíblia fala para a gente cuidar, para não negociar a nossa fé, ela está dizendo sobre isso, ter valores firmes, concretos no nosso coração. Uma fé inegociável. Relacionamento com Deus, irmãos, requer de nós um posicionamento de compromisso. E talvez seja essas três palavras que tem faltado em muitas pessoas. Posicionamento de compromisso. Tem faltado compromisso, irmãos. Muitas pessoas dizem o tempo todo: eu oro, eu faço isso ou aquilo.
Eu acho que eu disse, não sei se foi domingo passado ou se foi na consagração do sábado atrasado, o seguinte: as pessoas confundem a diferença, e existe uma diferença profunda, abismal, né? Muito grande, infinita, entre torcer para algo dar certo e orar para algo dar certo, irmãos. Às vezes algumas pessoas pedem assim: irmão, ore por isso, ou estou passando por uma enfermidade que eu vou orar, mas não está orando nada. No máximo que essa pessoa está fazendo é, em algum momento, em algum segundo ali do seu dia: Deus, cure aquela pessoa. Irmão, isso é muito raso. Orar significa ter vida com Deus, intimidade com o Senhor, gastar tempo na presença do Senhor. Isso tudo diz sobre ter uma fé inegociável. Isso tudo diz sobre ter prioridade, compromisso, zelo com a presença de Deus. Eu não posso perder a sensibilidade, irmãos, que o próprio Senhor Jesus demonstrou para mim e para você em atitude. Jesus estava concluindo sempre o seu ministério ali nos seus 3 anos e meio, mas em cada momento a palavra dele vai nos dizer: e Jesus se retirou para o deserto tal, e Jesus se retirou para a montanha tal, para orar. Aí a gente pensa que a gente é bom demais e a gente não precisa gastar 1 hora de oração. Que 1 hora, pastor? 2 minutos já está bom demais. E quantas pessoas não têm palavras o suficiente para orar 5 minutos na presença de Deus? Quantas pessoas têm muito mais tempo para gastar com coisa muito mais supérflua, como a gente disse agora há pouco, mas têm vendido a sua fé por algo passageiro. E sabe, irmãos, que isso é até uma tendência natural, humana dos homens. Por quê? Porque o nosso cérebro, escute se eu vou falar, isso é cientificamente comprovado pela neurociência. O nosso cérebro, ele foi acostumado a recompensas imediatas. Então, por que eu e você sentimos tanto prazer em assistir uma televisão, em mexer no celular, em comer? Por quê? Porque é um prazer imediato. Por que eu e você tem dificuldade em fazer dieta? Porque é a longo prazo. Por que eu e você tem dificuldade de correr, andar de bicicleta, fazer atividade física? Porque os resultados são a longo prazo. Por que eu e você temos dificuldade de orar? Porque o resultado é a longo prazo. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer assim: aquele que bate recebe, aquele que busca encontra. Quando nós nos colocamos em uma posição: Deus, as coisas não estão fáceis, o Senhor está vendo o que eu estou passando, o Senhor conhece, mas eu não vou abrir mão da sua presença enquanto o Senhor não me abençoar. E mesmo depois que o Senhor me abençoar, eu vou continuar dizendo que o Senhor é o Deus da minha salvação. Isso é ter uma fé inegociável, irmãos. Aleluia. Aleluia, irmãos. Eu não quero, irmãos, que você seja tocado por a minha palavra aqui nesse momento, em nome de Jesus. Mas permita que o Espírito Santo mude agora o que precisa ser mudado em você. Permita que o Espírito Santo toque em você na onde precisa ser tocado. Sabe, irmãos, nós temos tanta tendência já para o errado, e a gente vai preferindo coisas que não nos levam a lugar algum. A gente prefere ver vida dos outros na internet do que cuidar da nossa espiritualidade diante de Deus, do que cuidar da nossa alma diante de Deus. A gente prefere pedir para que os outros orem por nós, ao invés de nós mesmos gastarmos tempo na presença de Deus. Eu sempre falo isso e gosto de relembrar que o apóstolo João, na sua primeira carta, vai dizer no capítulo 5, que existe poder sobre a intercessão. Então quando eu intercedo por você, você intercede por mim, existe um poder diante de Deus, mas isso é pouco demais, irmãos. O Espírito Santo está aqui essa noite para desenvolver em você uma fé inegociável, uma fé que não se perca por causa dos prazeres desse mundo, uma fé que não se vende por nada, uma fé inabalável. O apóstolo Pedro vai nos dizer na sua primeira carta que aquela pedra que os edificadores rejeitaram, Jesus, o nosso Cristo, o próprio Deus fez ela como pedra angular. Sabe o que é pedra angular? A pedra que sustenta um edifício inteiro. Todo edifício tem colunas, mas naquela época era uma pedra só. É como se fossem essas colunas, por exemplo, aqui que sustenta a galeria. Se a gente quebrar uma delas, a galeria vai despencar, porque sustenta.
A pedra que sustenta a sua fé, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, assuma essa posição diante de Deus e tenha zelo para com os princípios de Deus nas suas ações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, compromisso, para que a nossa fé não seja vendida. Então, existem duas ações que eu quero falar rapidamente aqui da vida de Esaú. Em primeiro lugar, qual que foi o erro de Esaú? Qual que foi o erro de Esaú? Porque a gente fala, tem muita gente inclusive que senta o porrete, né? Esaú não vale nada e tal. Mas quais são as lições e qual que foi o erro dele? O versículo 16 vai dizer o seguinte, olha só, deixa eu pegar mais uma vez a palavra do Senhor em Hebreus 12, que a gente leu, versículo 16. E não haja dentre vós alguém impuro ou profano como Esaú. Alguém impuro ou profano. O escritor aos Hebreus, que a gente não se sabe quem é, mas muito provavelmente pela linguagem aqui o apóstolo Paulo, o escritor vai dizer que não haja impureza, nem alguém que profane. Essas duas palavras, irmãos, essas duas palavras retratam alguma coisa. E o que a Bíblia está falando quando ela fala sobre profanar, sobre alguém que não pode ser profano? Algo que é profano não é santo, porque profano é o antônimo de santo. Profanar é o contrário de ter santidade. Ou seja, é alguém que está disposto a abrir mão das coisas santas, das coisas espirituais, por coisas que não apenas não têm valor espiritual, mas coisas que ainda têm um peso negativo. Porque entenda, às vezes nós cometemos coisas que não somente não acrescentam nada em nossa vida, mas que se tornam um obstáculo, que se tornam um peso, que se torna uma corrente. Imagine alguém amarrado em algum lugar que não consegue se aproximar mais de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus, capítulos anteriores, salvo o meu engano, não sei se é o capítulo 6 ou 4, ele vai dizer o seguinte: deixemos de perto todo o embaraço que está nos prendendo, que está nos rodeando, para que a gente possa prosseguir a carreira da fé. Ou seja, tudo que seja profano e tenha um peso negativo, que a gente possa deixar isso de lado e ter uma fé inegociável, atentar para um valor espiritual. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Vamos ler esse trecho aqui? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte. Glória a Jesus. Olha só, 20 e 21. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencido, o último estado é para eles pior do que o primeiro. Deixa eu fazer uma pausa aqui antes de ler o 21. Quando o apóstolo Pedro está falando sobre esse versículo 20 aqui que a gente acabou de ler, aquelas pessoas que escaparam das contaminações do mundo, do profano do mundo, e foi para o conhecimento de Cristo, mas outra vez, abriu mão do que é santo, e como Esaú foi para o caminho oposto, essas pessoas, escute aqui, têm um estado último pior do que o primeiro. Por quê? Porque conheceram a verdade, provaram a verdade, mas abriram mão da verdade, abriram mão da presença de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer, o último estado daqueles que a gente tem o costume de falar que desviaram, sabe, os desviados da fé, esse estado último é pior do que o primeiro, porque antes elas não conheciam nada, provaram por um momento, mas abriram mão e profanaram, voltaram para aquilo que não era santo, fizeram o caminho oposto da santidade, foram para algo profano. E esse texto aqui, agora versículo 21, porque melhor lhe seria que não conhecessem o caminho da justiça, do que depois de conhecer, desviassem do santo mandamento que lhes foi entregue. Esse texto aqui, irmãos, revela justamente isso. O estado por último de alguém que conheceu o evangelho, mas desviou, é pior do que antes da conversão. A Bíblia também vai falar sobre impureza, que a gente leu aqui no versículo 16, alguém impuro. Embora a ênfase aqui no pecado de Esaú seja no sentido físico, sexual,
né, como alguém que cometeu alguma impureza sexual, que fala sobre impureza. Na verdade, essa palavra do Senhor, essa palavra que nós estamos falando, lá no capítulo 4 de Tiago, versículo também 4, nos diz que, olha só o texto da palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Diz assim, capítulo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Isso diz sobre justamente impureza. Quando nós nos tornamos impuros aos olhos de Deus, nós estamos preferindo ser amigo do mundo ou amigo da nossa própria carne do que ser amigo de Deus. Existe um exemplo na palavra do Senhor de um homem que foi considerado amigo de Deus. Quem foi esse homem, irmãos? Quem? Abraão, amigo de Deus. Sabe por que ele foi amigo de Deus? Porque ele teve uma fé inegociável. Abraão não se deixou ser levado, irmãos, pelas situações tão adversas que ele passou, mas muito pelo contrário, mesmo sem ver a promessa se materializar, até o último dia da sua vida, ele permaneceu com a sua fé inabalável, e por isso ele foi considerado como um exemplo de justiça, como um exemplo de alguém que foi amigo de Deus, que preferiu rejeitar as coisas do mundo para se aproximar de Deus. Ele não foi alguém impuro. Então, impureza que nós lemos aqui do capítulo 12, versículo 16, representa de forma simbólica essa posição de alguém que adultera. E foi exatamente isso que Esaú fez. Ele foi infiel à aliança com Deus. Irmãos, eu e você temos uma aliança com Deus na cruz do Calvário. Jesus selou essa aliança. Mas muitas pessoas não atentam para o valor que essa aliança representa para nós. E muitas vezes incorrem justamente no erro aqui de Esaú, comete o adultério com Deus, se torna alguém impuro. Quando nós deixamos o nosso relacionamento com Deus para envolver com o pecado, nós estamos agindo dessa mesma forma, sendo impuro, adulterando contra a presença do Senhor. Mas além de entender esse erro de Esaú, que foi ser impuro e profano, a gente precisa entender, em segundo lugar, o que levou Esaú a agir dessa forma. O que levou Esaú? Você já se perguntou isso? Por que Esaú fez isso? Por que Esaú vendeu a sua fé, vendeu a sua bênção? Hebreus capítulo 6, e aí o versículo 4 e 9, na verdade do versículo 4 ao versículo 9, vai nos dizer assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há por vir, se eles caírem, sejam outras vezes renovados para o arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo em uma vergonha aberta. Porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela e produz erva útil, provê para aqueles que a lavram e recebe a bênção da parte de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vocês, e coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim. O que o escritor aos Hebreus está falando aqui? Pessoas que caíram, os quais foram apresentados para mim e para você, para que a gente não siga o exemplo dessas pessoas, como eu já tenho dito aqui essa noite. Então, irmãos, o sentido da Bíblia dar essas informações é para que a gente trilhe caminho diferente. Quando Deus fala de pessoas que tiveram o seu fim, um fim trágico, um fim que não foi abençoado, é para que a gente siga o caminho oposto. Então, o que levou Esaú a agir dessa forma? Em primeiro lugar, ele foi alguém indeciso. Esaú foi alguém indeciso. Por que ele foi alguém indeciso? O peso da decisão de Esaú em relação a Deus não tinha força o suficiente. Ele não conseguiu alcançar a promessa. Ele desistiu, ele abriu mão do meio do caminho. Escute isso aqui. Decisão, além de falar de algo individual, ela fala sobre uma escolha, sobre estabelecermos o nosso coração, assim como Daniel fez. Quando a gente volta lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8,
quando Daniel está sendo apresentado ali diante do rei Nabucodonosor para servir, ele era mais bonito, ele era mais inteligente, ele era especial em relação aos outros jovens. Mas quando foi dado a eles ali um tratamento diferente, as comidas que eram oferecidas para esses jovens, Bruno, eram comidas oferecidas a demônios, eram comidas profanas, eram comidas impuras. Mas aí a palavra do Senhor vai nos dizer em Daniel capítulo 1, verso 8: e Daniel propôs, ele decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Isso aqui, irmãos, é ter uma fé inegociável. Eu disse em alguma pregação para trás aí, talvez há muito tempo na verdade, que algumas pessoas talvez imaginam que a comida que Daniel e seus amigos rejeitaram era uma comida qualquer. Mas, irmãos, ele deixou de comer carne, ele deixou de comer uma comida especial para comer verdura. Eu nem de verdura gosto. Tem verdura que eu nem sei o nome, legume que eu nem sei o nome. Eu tenho que perguntar. A pastora manda, meu bem, vai lá na feira comprar isso. Eu tenho que perguntar, moça, isso aqui é isso? Porque eu não sei, eu não gosto. E tem muita gente que é assim. Agora pensa você, deixar de comer carne, uma picanha bem gorda, Paulo Henrique, aquela bem gostosa, né? O Kleber chega e fez assim com a mão aqui na frente, para comer verdura, irmão. Mas isso diz sobre decisão. Está aqui o Cassiano, né? Bom gaúcho, sabe o que é carne. Então, irmãos, a gente precisa entender que quando nós propomos em nosso coração, não existe nenhuma proposta, seja do mundo, e quando eu falo do mundo, eu digo Satanás, que nos impossibilita ou que nos tire da presença de Deus. Nenhuma atração desse mundo passa a ser atrativa aos nossos olhos, a fim de que nós possamos vender a nossa fé. Nós estamos convictos daquilo que nós decidimos diante de Deus. Eu não sei se você está realmente ligado nisso que eu estou falando para você essa noite, mas em nome de Jesus, irmãos, que eu e você possamos levantar aqui essa noite como uma decisão no nosso coração: independentemente de qualquer coisa, eu vou decidir por Cristo Jesus. Se tiver que abrir mão de alguma coisa, eu vou abrir. Se tiver que negociar alguma coisa lá no meu serviço, por algum cargo, eu não quero esse cargo, eu não quero essa função, porque eu não vou vender a minha fé, eu não vou vender os meus princípios, eu não vou vender o meu valor, eu não vou vender a minha bênção. Eu sei que para a minha vida tem uma promessa, irmão, tem uma promessa sobre você. Deus vai te dar força para você não vender essa promessa, para você não vender essa bênção. Irmãos, entende algo aqui? Ele foi indeciso. Em segundo, ele foi imediatista, como aquela figura que eu disse agora há pouco. Gênesis, que é o que narra essa história com mais afinidade, vamos dizer assim, Gênesis capítulo 25, 32, diz que Esaú falou: estou ponto de morrer, de que me aproveitará o direito da primogenitura? Irmãos, Esaú, escute isso que eu vou te falar, ele estava com fome. Fome aqui simboliza uma necessidade. Muitas são as suas necessidades, muitas são as minhas necessidades, até em um sentido carnal. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer que antes de nós subirmos para a eternidade, presbítero Marco Antônio, é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Por quê? O mesmo apóstolo Paulo vai nos dizer que o pecado habita nesse corpo aqui. Mas não é porque ele habita nesse corpo que eu vou ceder a ele. Então, escute isso que eu vou falar. O seu corpo, esse meu corpo, tem uma necessidade de pecar, irmãos. Até porque o pecado é atrativo. Aquilo que nos afasta de Deus é atrativo. É uma mesa, é uma picanha gorda, é uma Coca-Cola bem gelada que soa pelo lado de fora. É atrativo num dia que faz 40 graus. Eu não bebo refrigerante há 7 anos, mas quando está chegando o calor agora, né? Nesses dias aí, irmão, eu passo apurado, viu, para não beber refrigerante. Às vezes que a gente passa no restaurante assim, aquela Coca KS suando, sabe? Aquela de garrafa que é melhor ainda. Você é tentado, eu sou tentado. Assim somos nós, diariamente, irmãos. E Satanás, irmãos, ele não vai cessar de te tentar até que você caia. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui essa noite para fortalecer aquilo que está dentro de você. Uma fé verdadeira diante dos olhos de Deus. Você não vai ceder a esse pecado, você não vai ceder à sua natureza pecaminosa. Você vai ceder à santidade, você vai buscar a santidade. Essa semana é uma semana que você vai iniciar a buscar mais a presença de Deus, a não abrir mão daquilo que Ele tem para você, aleluia.
Daniel sabia do ministério dele. A gente falou Daniel aqui, decidiu, né? E ele não foi imediatista. Até demorou um pouco. A verdade é que os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles até iam perder a sua vida. Mas irmãos, por causa deles não negociarem a fé, mas eu vou morrer. Se eu não adorar esse Deus que Nabucodonosor construiu, eu vou morrer, eu vou perder minha vida. Deus vai entender. A gente tem essa mesma postura com outras coisas muito mais supérfluas. Deus vai entender. Deus vai entender. E tudo vem como prioridade na nossa vida. Tudo, irmãos. Até as bênçãos que Deus nos dá vem como prioridade na nossa vida. Além da presença de Deus. A família vem como prioridade além da presença de Deus. Aqui eu estou dizendo intrinsecamente a presença de Deus. Tudo vem como prioridade e a gente vai deixando Deus para depois. Mas nós precisamos ter no nosso coração que quando nós temos a mesma postura de Daniel, que eu estou falando agora nesse momento, a gente é colocado na mesma cadeira que Daniel foi colocado. Ele foi um dos príncipes ali da Babilônia. Ele passou por 3 impérios diferentes, irmão. Não sei se você consegue entender, mas se você ainda não entendeu sobre isso, era muito difícil. Quando um novo rei, um novo imperador chegava, ele tirava tudo do reinado anterior. Ficava ninguém. Mas Daniel, por sua fidelidade, por ter uma fé inegociável, ele permaneceu. Sabe, irmãos, é por isso que o salmista vai dizer no Salmo 1: aquele homem que confia no Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem atende aos conselhos dos ímpios, ele é como uma árvore plantada. Pode vir o imperador que for, pode vir um rei que for para tentar te tirar do seu lugar, mas você tem uma fé em Deus e é Ele que sustenta as suas ações. Preste atenção nisso que Deus está falando ao seu coração essa noite, irmão. Se a sua decisão está de acordo com os princípios de Deus, pode ter certeza, irmãos, que Ele não vai deixar você ser envergonhado. Nós passamos, e eu preciso alertar o povo de Deus, a gente passou no mês de junho, um mês que aqui no Brasil celebra a festa de São João, a festa junina. Irmãos, e eu não sei como é que pessoas têm a condição de celebrar a festa junina. Pastor, é só uma canjica, é só um milho assado, o que mais que tem lá? É só as comidas que tem lá, que eu nem sei direito, nunca participei disso. E quando eu era criança eu ficava com muita raiva, né? Que eu queria dançar a festa junina na escola, e minha mãe nunca deixou, mas hoje eu entendo, e glória a Deus por isso. Irmãos, a festa junina é a festa que celebra, e começou-se quando João Batista foi decapitado. Quando João Batista foi decapitado, ali começou a festa de São João, uma festa pagã, diabólica. Ah, pastor, mas é só uma roupa. Eu estou indo para o serviço, é só uma roupa. Pastor, eu preciso participar, porque lá no meu serviço, se eu não participar, as condições vai ficar difícil, irmão. É não negociar a sua fé. É saber quem você serve. Ah, mas é só uma música aqui, é só uma festa que eu estou indo. Não. Eu não vou vender a minha fé, eu não vou vender a minha bênção, eu não vou abrir mão no meu direito da primogenitura, porque em Cristo Jesus eu sou filho. Nós precisamos entender, irmãos, e a gente vai, é aquilo que eu dizia domingo passado, a gente vai tendo as coisas muito normais, é muito normal já essas coisas, a gente nem se atenta mais para isso, irmão. Atente os seus ouvidos para que o Espírito Santo tem falado nesses dias aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus está falando com você, para que você possa viver a bênção de Deus, para que você possa fazer diferente que Esaú fez, e não ceder à sua fome, à sua necessidade momentânea. Esaú era caçador, e ele sabia muito bem que às vezes ele ficava muito tempo sem capturar um animal para matar a sua fome. Mas olha, irmãos, a gente sabe muito bem. Eu li aqui o trecho, né? O que adianta esse direito? Porque eu vou morrer de fome? A ciência nos diz que o nosso corpo humano, ele aguenta ficar de 1 até 2 meses sem nenhum alimento. Sabia disso? O nosso corpo consegue. Então, você consegue fazer dieta, tá, irmão? Você não vai morrer de fome. Pode começar amanhã, segunda-feira. Você que tá gordinho, né? Pode começar a fazer a dieta em nome de Jesus. Cuide do seu corpo também, que é tempo do Espírito Santo. 2 meses a gente aguenta. Aí a gente às vezes olha para Jesus, né? 40 dias, Moisés lá no Sinai, 40 dias sem comer. Como é que ele conseguiu? Como? A gente consegue, o nosso corpo consegue.
Sem água, que é um pouco mais difícil, né? Só 7 dias, uma semana, que senão dá problema. E sem sono, é interessante isso, né? Nosso corpo só 11 dias sem sono. Enfim, uma curiosidade. Mas ele não ia morrer naquele momento. Ele suportaria muito mais. O problema é que ele estava dizendo: a minha necessidade do agora é mais importante do que a bênção do amanhã. Escute isso que eu vou te falar, que isso aqui é muito sério, irmãos. Atente-se para essa palavra que eu vou te dizer. Quando eu e você optamos pelo pecado, a gente está dizendo agora: o meu prazer momentâneo é mais importante do que a bênção do amanhã, e muito mais do que a eternidade. Porque se eu prefiro pecar, eu estou dizendo: eu não faço muita questão da presença de Deus. E muitas pessoas nesse imediatismo, esse afã de satisfazer a carne, não pensam no resto das suas vidas e muito menos na eternidade. A terceira postura que Esaú teve, por que ele agiu dessa forma? Ele foi inconsequente. Talvez seja até palavras parecidas, né? Imediatismo e inconsequente. Mas imediatismo fala de algo de pensar no agora. Já inconsequência, o sentido que eu quero falar para você é que, apesar de ser parecido do imediatismo, é alguém que não mede as consequências independentemente do tempo. E eu já estou terminando. Esaú, ele não avaliou as consequências. O que vai acontecer se eu fizer isso aqui? O que vai acontecer se eu vender a bênção da primogenitura para o meu irmão? E muito menos se arrependeu. Na verdade, o que talvez Esaú teve ali naquele momento foi um remorso. E remorso, irmãos, é totalmente diferente de arrependimento. Remorso nos faz sentir culpado. Para que eu fiz isso e tal? E fica aquele negócio. Mas aí volta e faz de novo. Era no máximo um remorso que ele teve. Diferentemente, a palavra do Senhor nos exorta a ter arrependimento, como a gente leu inclusive em alguns trechos aqui essa noite. Arrependimento. E como ele não teve arrependimento, ele não encontrou lugar diante de Deus. Ele chora, mas ele chora não porque ele perdeu a santidade. Ele chora não porque ele perdeu a presença do Senhor, a bênção do Senhor. Ele chora porque ele perdeu, talvez, na matéria, no dinheiro, aquilo que essa bênção poderia trazer. É por isso que ele chora amargamente, a palavra do Senhor vai dizer. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que alguém inconsequente, como Pedro. Pedro foi inconsequente quando negou a Jesus. Ele não mediu as consequências, mas ele se arrependeu. E sabe o que aconteceu com Pedro, irmãos? Ele foi colocado por Deus em uma nova posição. Já Judas o Iscariotes, ele teve só remorso. E o remorso de Judas foi tão grande que fez ele suicidar. Tirou a própria vida. Nossa, fiz isso, para que eu fiz isso? Ele tentou inclusive devolver o dinheiro lá para os sacerdotes ou para o sumo sacerdote, mas já era tarde, ele ficou só com remorso. Se ele tivesse se arrependido, haveria tempo para ele ter uma nova posição diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, apesar de ser um Deus de justiça, um Deus de juízo, Ele é um Deus de misericórdia e de segundas oportunidades. Aleluia por isso. Porque apesar de nós sermos fracos, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza e nos faz ter uma segunda oportunidade. Então Deus está falando com você aqui em que sentido, irmãos? Para você começar a ver aquilo que precisa ser mudado. Eu tenho uma segunda oportunidade. Eu não vou ser inconsequente como Esaú fez. Eu vou medir as consequências. Olha só, irmãos, isso aqui está tão presente, para a gente terminar, na vida das pessoas, essa questão do remorso somente, de não ter arrependimento, que há muitas pessoas hoje no nosso meio, que é a igreja do Senhor Jesus na terra, que quando erram, quando pecam, já não se arrepende mais, já não busca confessar a Deus. Muitas pessoas dizem assim: não, eu já confessei diante de Deus. Não, irmão, você na sua oração, é importante confessar? Sim, mas eu quero ler 2 trechos aqui da palavra de Deus, que diz algo que a gente precisa se atentar. Primeiro em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13. Consegue projetar aí, irmão? Essa Bíblia minha da capa dura aqui, ela é difícil, mas eu já sei. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Escute isso aqui, irmãos. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia.
Confessar e abandonar o pecado fala sobre arrependimento. Aí Tiago vai dizer algo parecido com isso na sua carta, no capítulo 5, versículo de número 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para que sejais curados. Entenda, irmãos, existe algo interessante aqui. Quando nós confessamos a Deus o nosso pecado, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos, vou usar a figura minha mesmo, quando nós confessamos com um pastor, que a Bíblia chama do anjo da igreja, que Hebreus 13:17 vai dizer que ele vela pelas nossas almas, como quem vai prestar conta, nós estamos confessando diante dos homens, diante de Deus, para que haja cura. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Então, para que eu e você possamos realmente viver um arrependimento, é necessário verbalizar, é necessário colocar para fora, a fim de que sejamos curados. Irmãos, que eu e você tenhamos graça da parte de Deus, para não encobrirmos os nossos pecados, mas confessar, a fim de que nós possamos prosperar. Se eu perguntar para você nesse momento, irmão, irmã, você deseja prosperar? Com certeza você vai dizer: pastor, eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero ser abençoado. O caminho é esse, é prosperar. Olha, esse meio de pessoas que já nem se importam mais, elas mesmas ali, às vezes ficam sem ceiar por conta própria, né? Não, eu não estou ensinando, vou ceiar, não fala nada, não confessa com ninguém, por isso que fica no mesmo ciclo toda a vida. Asaf, no Salmo 82, ele vai dizer o seguinte, versículo 6: vocês são deuses. E aí, talvez em um outro contexto ali, ele continua os versos seguintes, mas trazendo aqui para a nossa realidade do hoje: vocês são deuses. É essa condição que muitas pessoas têm se colocado hoje. Eu mesmo dou conta de mim, não preciso de ninguém. E é por isso, irmãos, que muitos se encontram fracos na fé e têm vendido a sua fé. Mas eu quero te relembrar o motivo de eu e você estarmos aqui: sermos fortalecidos pela graça do Senhor Jesus. Sermos fortalecidos pela graça do Senhor Jesus. Nós temos, irmãos, a responsabilidade de não somente sermos inconsequentes, mas de guardarmos a nossa fé. Lá em 1 Reis, fique de pé nesse momento que nós vamos orar já para terminar. 1 Reis, no capítulo 21, nós vemos um episódio ali de um homem chamado Nabote. Talvez algumas pessoas nem sabiam que existia esse nome na Bíblia, né? Nabote. Ai, que nome bonito, irmão. Nabote, ele tinha recebido dos seus pais o que, Marco Antônio? Uma vinha, Nabote. E nos dias de Nabote, quem estava governando Israel era o rei Acabe. Olha aí, e tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E aí Acabe quer comprar a vinha. Olha lá, é o versículo 2. Então Acabe falou a Nabote dizendo: dai-me a tua vinda para que sirva de horta. Aí Nabote falou assim: não, Acabe, eu não vou te vender porque eu recebi isso aqui como herança. Foram os meus pais que me deram e eles já morreram. E essa herança pode ser o preço que você colocar, eu não vou vender, é minha. Eu tenho uma consideração por isso aqui que eu recebi. Olha aqui para mim que eu vou trazer para mim e para a sua realidade hoje. Nós sabemos que o apóstolo Pedro nos fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, que diante de Deus, por Cristo Jesus, nós temos uma herança eterna, reservada nos céus. Irmão, se Nabote, por um pedaço de propriedade, mesmo correndo o risco de morrer, e ele morreu, porque Acabe queria tanto aquele espaço ali, vai lá e manda matar ele. Mas mesmo correndo o risco da vida dele, irmãos, uma fé inegociável Nabote teve. Mesmo correndo o risco da vida dele, Nabote não abriu mão da sua herança. Irmãos, a herança da parte de Deus para mim e para você, ela é para essa vida sim de bênção, de prosperidade, de crescimento, de frutificar, de crescer, de ser honrado perante os homens, mas principalmente é uma herança eterna. Agora, a gente precisa ter uma sensibilidade aqui, porque a quantidade de crentes desviados nos nossos dias hoje revela a decadência quanto à importância da eternidade. As pessoas estão tirando os olhos daquilo que está por vir. Só que é para o agora, é a questão do imediatismo que a gente disse agora há pouco.
e não somente com os desviados também, mas com pessoas dentro da igreja, no sentido de sermos igreja, tem perdido o compromisso com o Senhor. Já não quer mais, irmãos. A gente tem uma dificuldade. Vou falar aqui da nossa igreja, nossa realidade aqui. A irmã Ivanice mesmo está prova aqui. Dia de quarta-feira a gente nem pode ter salinha, porque não tem pessoas que se disponibilizem para ensinar para as crianças aqui na igreja. Perceba, irmãos. Perceba a gravidade do momento que nós vivemos. Nós temos muita necessidade e a gente só quer satisfazer a nossa necessidade. O reino de Deus fica para depois. Primeiro eu vou em uma festa, primeiro eu vou em um local, em uma fazenda, primeiro eu vou em um restaurante. Domingo de manhã eu vou ficar com minha família, é melhor. E a gente vai deixando as coisas do Senhor, o reino de Deus, sempre em segundo plano. Evangelizar, que evangelizar? Se a gente tem dificuldade de ir para a casa do Senhor, adorar a Deus, que dirá evangelizar? Que dirá ser testemunha de Deus? Eu disse aqui algo simples, irmãos. Ensinar crianças, a gente não tem. A Viviane está aqui, ó, prova disso. Uma das líderes do nosso ministério infantil. Então, a quantidade de pessoas que tem faltado compromisso no meio da igreja, que já não tem mais questão, é tão grande, e diz muito a respeito sobre isso. Já não enxergam mais o galardão, já não enxergam mais a recompensa da parte de Deus. É mais importante a minha vida, o meu projeto pessoal é mais importante, o meu prazer pessoal é mais importante. A gente se esquece do galardão e vai se importando cada dia menos com a eternidade. Irmãos, mas eu quero terminar com algo aqui essa noite, porque apesar dessa palavra ser uma palavra exortativa, olha o que Judas no versículo 24, ele vai escrever. Judas, apóstolo, discípulo de Jesus, mas não Iscariotes, tá bom? Outro Judas. Ele escreve no versículo 24 o seguinte: ora, Deus é poderoso para vos impedir de cair e vos apresentar sem defeito. Você ouviu isso que eu disse? Deus é poderoso para vos impedir de fazer-vos cair. Então, quando eu e você assumimos essa decisão de termos uma fé inegociável, o poder de Deus nos coloca em pé e nos apresenta sem defeito diante dele mesmo. Irmãos, existe um galardão que nós precisamos buscar, mas é preciso ter compromisso e decisão. E nunca faltará da parte de Deus ânimo para você. E o Espírito de Deus está aqui para te reanimar, para converter o seu coração para Ele. Curva a sua cabeça nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Espírito de Deus, nós entendemos, ó Deus, que muitas vezes nós negociamos a nossa fé e vendemos, ó Deus, assim como Esaú fez, por um prato de comida, por algo tão supérfluo. Mas Deus, nos abençoe essa noite, a fim de que nós possamos, ó Deus, ser reanimados pela graça do Senhor. Deus, nos ajude a manter uma postura de pé diante dos seus olhos, que o seu poder continue se aperfeiçoando em nós, a fim de que caminhemos cada dia ao lado do Senhor, que as suas mãos, ó Deus, continuem nos sustentando, que elas possam nos colocar em pé e possamos falar, ó Deus, aquilo que foi pregado aqui essa noite. Eu tenho em Cristo Jesus, através do Espírito de Deus, uma fé inabalável, uma fé que não se vende, uma fé que independentemente das circunstâncias, permanece aos olhos em Cristo Jesus. Não deixe que os nossos olhos desviem do Senhor, ó Deus, mas em nome de Jesus, nos fortalece pelo seu poder, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.